Atendendo a pedidos, estou eu aqui outra vez, agora para falar da sociedade do período colonial, das revoltas que aconteceram nesse período e de mudanças que aconteceram na colônia. Bem, lá no vídeo anterior, que também foi um vídeo a pedidos de alunos muito queridos, eu falei o processo de interiorização, de entrar nessa colônia. Então eles entraram, descobriram ouro, a vida mudou bastante e agora eles vivem, né, de uma maneira em que a sociedade está mais ou menos dividida da seguinte forma: pessoas abastadas. Lembra que são as pessoas ricas, que têm um poder aquisitivo bem bacana, né? Tem dinheiro, enfim, vivem bem, com conforto na colônia. Os escravos alforriados, aqueles escravos que conseguiram trabalhar, comprar a sua liberdade. Os escravos escravizados, certo? E os mestiços, ou seja, as pessoas que casaram com os portugueses e são livres, os filhos deles e tudo mais. Então, nessa sociedade, as pessoas abastadas, elas são servidas o tempo inteiro, não fazem nada, né? São ricas, nem sequer andam. Quando elas querem sair para passear, elas entram nas carruagens, carroças, né? Nas cadeirinhas de aluá, que são aqueles banquinhos onde tem umas casinhas onde eles entram e os escravos carregam e levam para onde querem ir. Tomam, sim, os escravos que dão banho neles, né? Enfim, que cuidam dos filhos, da casa, enfim. As senhoras, elas têm esse objetivo de cuidar da casa, ir à igreja, né? E os senhores do engenho ou os senhores donos lá do território da mineração, de cuidar de todo o negócio para a coroa portuguesa. E eles vivem muito bem, obrigado. Porque se encontrou ouro no Brasil, tudo está funcionando muito bem, o rei está muito satisfeito, muito feliz, muito contente. Ouro, ouro, ouro chegando a Portugal. Só que, uma perguntinha: ouro a gente planta? Ouro dá em alguma estação do ano? Claro que não. Vai extraindo, 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 e em um determinado momento aquilo vai acabando, vai diminuindo. E não foi diferente aqui no Brasil. Em um determinado momento, esse ouro vai entrando num processo de escassez, vai acabando. Só que o rei não está aqui, não está vendo, e quando vem a cobrança de impostos, as pessoas começam a dizer que não conseguem mais pagar aquele imposto, né? Porque não tem mais ouro suficiente, o rei fica: não tem mais ouro? Como assim? O que está acontecendo? Será que eu estou sendo roubado? O rei pensa isso. E na verdade, naquela época havia roubo, é claro, né? Alguns casos curiosos, padres que passavam pela mina e botavam ouro na sua batina, padres que pegavam ouro e colocavam dentro das imagens. Por isso, aquela história de santo do pau oco: ah, você é um santinho do pau oco? Pois é, porque era um santo que era oco por dentro. Colocava o ouro lá dentro, fechava, colocava lá no altar, e quem ia desconfiar? Então, muitos, né, flagras de roubo de ouro aconteceram. Mas, na verdade, não era esse o grande problema. O grande problema era que o ouro estava ficando escasso e o rei estava só, em contrapartida, aumentando os impostos. Aumentando os impostos, aumentando os impostos, porque ele não acreditava que o ouro estava acabando, não queria acreditar nisso, né? E, na verdade, o ouro estava acabando. Até que ele chegou a uma cobrança de impostos muito, muito, muito radical, chamada derrama. A derrama era o seguinte: se você não pagasse os impostos, a pessoa responsável, o fiscal, né, determinado pelo rei, ia na sua casa e pegava tudo que você arrecadou durante toda a sua vida de mineração. Todo o seu ouro. Levava tudo, 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 tudo. E as pessoas começavam a ficar apavoradas com essa história. Imagina você trabalhar anos, né, de sol a sol, numa mina, pegando o ouro, enfim, construindo a sua riqueza, e de repente você vai perder
tudo. Imagina perder tudo que você tem hoje. Então isso foi gerando um descontentamento. Essa vida na colônia foi começando a ficar um pouco complicada. E houveram duas revoltas nesse momento bem significativas. A Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana também tem o nome de Conjuração dos Alfaiates. Vou te explicar por quê. Bem, vamos começar pela Conjuração Mineira. A Conjuração Mineira tem um personagem principal nessa história, que é uma pessoa chamada Joaquim José da Silva Xavier. E ele tinha um apelido, né? Ele era conhecido como Tiradentes. Ah, ele era dentista? Não, ele não era dentista. Ele, na verdade, trabalhava para a coroa. Ele trabalhava, né, fiscalizando o ouro que vinha de Minas Gerais e ia para o Rio de Janeiro, numa estrada do ouro que era chamada, assim ela era chamada popularmente, né, Estrada do Ouro, que levava, né, as pessoas passavam para lá e ele trabalhava ali fiscalizando. Só que Tiradentes, assim como muitas pessoas da colônia, não estavam satisfeitas com a história da derrama, lembra? E por ele trabalhar na estrada, né, fiscalizando, ele tinha contato com muitas pessoas, que ele vai e vem de pessoas, ele estava ali falando com todo mundo: olha, nós estamos montando uma revolta, uma revolta, nós não podemos aceitar essa história de derrama, nós vamos nos reunir, nós vamos nos revoltar. Eles queriam, além de acabar com a derrama, eles queriam tornar, né, o território de Minas Gerais independente do Brasil, né, que não dependesse mais da coroa portuguesa, que não tivesse mais que prestar contas à coroa portuguesa. Era um movimento de independência, era um movimento de liberdade, ok? Então, Tiradentes ajudou muito nesse movimento, falando para as pessoas, convencendo as pessoas a ter coragem a participar disso. Tudo bem, tudo ia muito bem, cada vez mais pessoas adentrando, concordando, e eles estavam acreditando que eles iam conseguir atingir o objetivo deles. Mas é claro que o rei ficou sabendo. E óbvio que ele não ficou nada satisfeito. E tomou uma atitude drástica. Mandou prender Tiradentes. Prendeu Tiradentes, matou Tiradentes enforcado e depois cortou todos os pedacinhos de Tiradentes. E colocou nessa estrada que Tiradentes trabalhava, a estrada real, os pedacinhos, com um bilhetinho. Olha o que acontece com quem trai a coroa. As pessoas passavam pela estrada, ai meu Deus, jamais queriam pensar novamente em trair a coroa portuguesa ou ficarem independentes ou qualquer outra coisa. E uma coisa que eu esqueci de te falar, por que Tiradentes tinha esse nome, era conhecido dessa forma, se na verdade ele trabalhava como fiscal, né, enfim, da coroa portuguesa? Porque nas horas vagas ele arrancava o dente das pessoas. Não igual os dentistas de hoje, com anestesia, aquilo tudo, não. Ele tinha um aparelho chamado boticão, que era um alicate desse tamanho, e a pessoa chegava lá, ai meu dente, ele, senta aí que eu vou resolver. Ia lá e tá, puxava sem anestesia, sem nada. Ai, ainda bem que a gente não é dessa época. Bem, e o outro movimento, a Conjuração Baiana. Baiana aconteceu na Bahia. E também é conhecida, né, por a Conjuração dos Alfaiates, porque muitos alfaiates, ou seja, pessoas com esse ofício, estavam envolvidas e participando desse movimento, que também queria a independência da Bahia, que também estava lutando contra a derrama, né, e também foi descoberta pela coroa. E aí as pessoas que estavam liderando esse movimento também foram mortas, esquartejadas e também serviram de exemplo para a população. Agora, puxa vida, não adiantou nada esse movimento, não adiantou nada essa revolta. Adiantou sim, gente. Adiantou, essa luta não foi em vão, porque a derrama, ela foi suspensa. E o ouro, te falei, né? Estava acabando, o rei estava acreditando, tiveram revoltas, mortes, uma confusão danada. Porém, por mais que o rei não estivesse acreditando que o ouro estava acabando, a vida dele lá em Portugal estava muito bem, obrigado.
festas e mais festas, gastos com coisas milionárias para o seu castelo, roupas, joias e etc, etc. Mesmo com uma situação ruim aqui no Brasil. E um dado momento na história mundial, um general chamado Napoleão Bonaparte colocou na cabecinha dele que queria dominar o mundo. E o alvo dele nesse momento era Portugal. Portugal, quando ficou sabendo que Napoleão ia invadir com a sua tropa, com o seu exército, o exército de Napoleão tinha uma fama de ser invencível. Então o rei falou: ai caramba, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para investir no meu exército, para que o meu exército possa combater esse exército invencível de Napoleão. Pensou e eis que a Inglaterra lhe deu uma solução. Por que você não vai para o Brasil? Eu te ajudo, financio a sua viagem, você vai para lá. A França vai invadir de qualquer jeito, só que a coroa não vai estar aqui, vai estar com você lá no Brasil e você vai se recuperar financeiramente e depois volta e recupera o seu território. E o rei de Portugal: boa ideia! Vamos fazer isso. E assim ele fez. Se mudou de Malicuia. Malicuia, que eu quero dizer, veio ele e toda a corte portuguesa para o Brasil, financiados pela Inglaterra. Quando chegaram aqui, a diferença era muito grande do Brasil para Portugal, a nível de conforto, comodidade, né, recursos. Então, o rei ordenou o seguinte, que colocasse na porta das casas uma sigla escrito PR, que significava Príncipe Regente. E aonde tivesse essa placa escrito PR, as pessoas tinham que sair das suas casas para que o rei ou alguém da sua corte morasse. Logo, a população brasileira falou: essa placa não quer dizer príncipe regente nada. Essa placa quer dizer ponha-se na rua. Porque se a gente tem que sair da nossa casa para eles morarem, ponha-se na rua e nada de príncipe regente. E assim acontecia. As pessoas que tinham as suas casas mais confortáveis, né, eram expulsas das suas casas para que a corte portuguesa, né, enfim, todos que vieram de Portugal nessa situação com o rei pudessem morar. Beleza. E aí o rei se instalou aqui e, óbvio, começou a melhorar muita coisa no Rio de Janeiro, porque ele veio morar no Rio de Janeiro. Muita coisa mesmo mudou aqui. Bem, primeiro ele fez o Banco do Brasil. Lembra que ele precisava de dinheiro, se recuperar, pegar o seu território? Então nada mais rápido e fácil do que construir um banco para administrar o seu dinheiro. Também a Casa da Moeda. Ah, lembra do Jardim Botânico? Você já visitou o Jardim Botânico? Não! Tem que ir lá, é muito bonito. E lá você vai conhecer várias plantas que vieram da Europa. Ele decidiu trazer essas plantas para cá, criar esse jardim, que na verdade quando ele criou era um horto, né? Para que ele pudesse passear e se lembrar de Portugal. Também criou o Museu Nacional de Belas Artes, que também fica no centro da cidade, bem pertinho da Cinelândia. Se você não conhece, pede pro seu pai e pra sua mãe te levar lá. É um passeio maravilhoso, super agradável. E também a Biblioteca Nacional, que fica bem pertinho do Museu de Belas Artes. Além disso, ele também mandou criar a imprensa régia. Nessa época, a censura era muito grande. Censura, o que é isso? Ele determinava o que as pessoas podiam ler, né, o que as pessoas podiam escrever, ou seja, o que vinculava de notícia aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, onde ele morava. Então ele construiu essa imprensa régia que falava da vida dele, somente da vida dele. Hoje o rei tomou um banho de sol. Hoje o rei saiu para almoçar e comeu camarão, por exemplo. Só isso. Imagina abrir o jornal e só saber da vida do rei. Era assim naquela época que sabia. E aí, o que você achou da sociedade brasileira no período colonial? E essa história do rei vir às pressas para o Rio de Janeiro?
dá um joinha se você curtiu esse vídeo e comenta aqui embaixo. Agora, você que pediu esse vídeo e que precisa estudar para sua provinha, fica atento nas famílias abastadas, nos escravos forros, como essa sociedade se organizava, quem era rico, quem era pobre, quem fazia o quê, beleza? Isso é importante. Outra coisa muito importante que você não pode esquecer: conjuração mineira, conjuração baiana. Corre, volta lá, se for necessário, se você esqueceu alguma coisa, dá uma lembrada, olha no seu livro e estuda. Isso é muito importante. A vinda da família real. Por que a família real veio para parar aqui? Deixou lá Portugal e veio para o Rio de Janeiro. Falei sobre isso, beleza? Outra coisa muito importante, que mudanças, né, ocorreram aqui no Brasil, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, com a vinda da família real. Além dessas mudanças, quais foram as mais significativas? O que passou a existir que não existia, né? Que história é essa de imprensa régia? Isso é bem bacana também de você saber para sua prova, beleza? Espero que tenha sido muito útil esse vídeo e que você possa deixar aí nos comentários mais informações do que você gostaria de assistir nos próximos vídeos. Eu vou ficar esperando. Um beijo enorme. Até a próxima.